Descobri que meu noivo ficou com um homem na despedida de solteiro dele. Fica a história nova. Essa história aconteceu há 2 anos atrás. Na época, eu estava noiva de um rapaz que eu já conhecia há 4 anos. A gente se conheceu quando estava ali no início da faculdade e tudo. E aí depois a gente se formou, estava iniciando carreira, ele me pediu em casamento, eu aceitei. A gente tinha um relacionamento muito bom. E eu era muito bem aceita, tanto pela família dele quanto pelos amigos, assim como ele também era muito bem aceito pela minha família e pelos meus amigos. E quando ele me pediu em casamento, foi assim, uma festa de ambos os lados, sabe? Todo mundo ficou super feliz e todo mundo nos apoiou muito. Nós começamos a organizar a nossa festa de casamento com tudo que tinha direito, gente. Chá de casa nova, chá de lingerie, despedida de solteiro, tudo. Cerimônia de casamento na igreja, festa. Graças a Deus, a família, tanto a família dele quanto a minha família, eram famílias com muitas condições. Então, quando a gente decidiu casar, eles falaram, não, a gente vai fazer o super evento, vocês vão casar com tudo que tem direito. E até aí tudo bem, nós estávamos muito felizes e eu como a noiva eu estava super empolgada, né, de ter que organizar ali absolutamente tudo. Pra mulher, essa preparação é sempre muito mais importante, é sempre muito mais empolgante, né, porque a gente gosta de organizar as coisas. E aí, enfim, fizemos nosso chá de casa nova. E aí eu fiz meu chá de lingerie com as minhas amigas e tudo. E aí os amigos dele, que eram os padrinhos, também falaram, não, a gente vai fazer uma despedida de solteiro com ele. Só que assim, eu confiava muito no meu noivo. Gente, ele nunca me deu motivos nenhum pra desconfiar. Os amigos dele super me respeitavam, super me tratavam bem. Então eu confiava em todos eles. E eles, não, a gente vai fazer uma despedida de solteiro. Falei, cara, problema nenhum. Eu confio no meu noivo, sabe? Vocês vão e tudo podem fazer. E eles iam fazer na casa de um amigo deles. Ou seja, já diminuía ali as possíveis loucuras que poderiam acontecer. E nisso estava ele e os amigos, né, os que eram os padrinhos e tudo, e eles convidaram mais os outros amigos, que eram convidados da festa também. Inclusive, o meu noivo tinha convidado um rapaz que era colega dele de trabalho, que ele tinha entrado recentemente ali na empresa e tudo. E aí ele convidou ele pra despedida de solteiro. Beleza, gente, até aí tudo bem. Eu mal conhecia esse rapaz, mas como era só homem que tava lá na despedida de solteiro, pra mim tava... Eu não achava que ia ter risco, né? Eu não achava que ia ter um problema ali. Beleza, gente. Tiveram ali a despedida de solteiro e tudo. Quando foi no dia seguinte, eu percebi que meu noivo tava muito estranho comigo. Mas eu não imaginava o que era, né? E os amigos dele, gente, estavam todos muito estranhos, me tratando assim com super desconfiança, não olhavam pra mim, não falavam direito. E eu tava estranhando muito tudo aquilo, até o ponto de eu realmente começar a desconfiar que tinha acontecido alguma coisa na despedida de solteiro, porque todos estavam agindo muito estranho comigo. Era como se eles estivessem com vergonha de mim, era essa a sensação que eu tinha. Mas ok, eu questionei ali um pouco, todos eles falaram que não tinha nada, que não tinha acontecido nada. E eu falei, bom, como é que eu vou saber, né? Não aconteceu nada. Só que tinha um amigo deles em específico, que era um que era bem próximo de mim. Ele era bem mais novo e tudo, e ele era muito próximo. Ele era aquele tipo de pessoa que ele me via assim como uma irmã mais velha, sabe? Que todas as vezes que ele tava com problema, ele conversava, ele sempre queria saber minha opinião. Das vezes que ele teve problema com a namorada, ele sempre conversava comigo e tudo. Então ele meio que, ele me via como uma irmã, sabe? Que ele tinha muita confiança em mim. E eu tinha muita confiança nele também. A gente tinha uma amizade muito legal. E aí eu cheguei e falei, bom, eu vou nele porque ele é o ponto fraco. Porque ele gosta de mim, porque ele confia em mim, porque ele me trata como uma irmã. Eu vou nele pra saber o que aconteceu. Porque comecei a entrar na minha cabeça que de repente tinha alguma mulher por lá que aconteceu alguma coisa, né? E aí fui nele, falei, fulano, o que tá acontecendo? Na hora ele deu uma desviada, ele falou, não aconteceu nada, porque não teve nada, a impressão tua e tudo. Só que aí eu comecei a ir no emocional dele, né? Eu falei, você deve ter razão, né? Você é o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, você é o meu irmão. E eu sei que você nunca ia mentir pra mim, né? Que você nunca ia quebrar a minha confiança. E aí na hora que eu falei isso, ele já ficou me olhando sério e eu percebi que os olhos dele começaram a encher de lágrimas, né? E aí eu percebi que realmente tinha alguma coisa errada. E eu comecei a pressionar ele. Eu comecei a pressionar perguntando o que estava acontecendo. E aí ele falou que ele tava numa saia justa, porque ao mesmo tempo que ele era muito meu amigo, ele também era muito amigo do meu noivo e tal. E eu pressionei, até que ele falou assim, olha, ninguém sabe o que foi que aconteceu, mas tinha um rapaz lá que trabalha com teu noivo na empresa e tal, que a gente não conhecia ele muito bem, mas ele tava lá. E assim, teve uma hora que tava todo mundo bêbado, que tava todo mundo já cheio de cachaça, né, e tudo. E a gente percebeu que o fulano, meu noivo, tinha sumido ali no meio da festa, né? E a gente foi procurar. E quando a gente entrou dentro de um quarto, ele estava simplesmente deitado na cama, agarrado com esse amigo dele do trabalho. Eles estavam realmente quase sem roupa e se beijando.
Só que assim, todo mundo ficou muito assustado porque ninguém esperava aquela situação. E aí a festa acabou naquela mesma hora, os dois se levantaram, foram embora, cada um foi embora e ninguém falou mais nada. Ele falou que foi tipo assim, todo mundo viu a situação, todo mundo ficou sem reação, todo mundo começou a pegar suas coisas e foram embora, porque ninguém teve reação pra nada. E aí agora tava todo mundo sem graça, tava todo mundo estranhando, porque ninguém sabia o que fazer. E aí eu fiquei, eu tava contando com tudo. Enfim. Aí eu fui pra cima do meu noivo, né? Fui perguntar. E aí na hora que eu fui perguntar, ele começou a se desesperar. Ele falou que não, que realmente tinha acontecido e tudo. Que ele tinha ficado muito bêbado, que ele nem sequer lembrava e tal. Começou a pedir desculpas, né? Dizendo que ele tinha ficado bêbado e tudo, que ele não lembrava e tal. E não sei o que. E aí eu fui e falei com os outros amigos, eles ficaram tudo, olha, gente, também não sabia nem o que fazer, a gente não sabia nem o que falar. Ficou todo mundo assustado, porque a gente não esperava isso dele, ainda mais com um homem, né? E aí, tipo, a gente conversou, foi em cima, foi embaixo, e eu decidi terminar com ele, porque, era um homem, eu tava bêbado, não sei o quê. Pra mim ainda era uma traição, sabe? E eu confiei muito nele. E se os amigos dele não tivessem chegado a tempo? Quando ele tava lá dentro do quarto, quase sem roupa, o que tinha acontecido? E aí eu falei, cara, é muito estranho, tipo, tu nunca ficou com um homem, de repente, na primeira vez que tu fica, tu já vai, né? Pra mim aquilo não teve lógica. Então eu falei pra ele que eu queria terminar aquele noivado e cancelar o casamento, porque pra mim realmente aquilo tinha sido um absurdo e não ia dar mais certo. Ele tentou chorar lá, implorar e tudo pra não cancelar, mas eu falei pra ele que realmente pra mim não dava. E assim, desde essa situação, os amigos dele meio que se afastaram, né? Obviamente, eram mais amigos dele do que meus, se afastaram um pouco de mim, mas disseram que eu tinha razão, que eu lhes super entendiam. E esse meu amigo, ele se afastou do meu noivo e ficou realmente mais meu amigo mesmo do que dele. Até porque ele ficou com raiva por ele ter contado e tudo. Mas hoje em dia a gente até se esqueceu, já até superou essa história toda. A família ficou muito assustada também com o fim do relacionamento. Mas assim, eu acho que eu não ia conseguir casar sabendo que na despedida de solteiro ele tava agarrado em cima da cama com um homem. Pra mim isso não tem muita lógica. Mas enfim, que bom que eu descobri a tempo, né? Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.